Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Dando continuidade ao assunto anterior, eu havia feito uma introdução sobre Babalon, que faz parte da doutrina ocultista de Aleister Crowley, e vimos que ele chegou neste termo para o seu ritual através de Babilônia a Grande, que é a mulher adúltera de Apocalipse. Precisamos entender que os ocultistas trabalham com inversão e cabala. Então, a partir deste vídeo, vamos nos aprofundar em alguns conceitos sobre cabala e inversão. Mas o que exatamente eu quero dizer com inversão? Que eles pegam elementos da ciência de Deus e invertem para criar o satanismo ou o ocultismo. Por exemplo, a árvore da cabala é dualista, pois é a árvore da ciência do bem e do mal. Ela representa o cosmo. As suas raízes se estendem para cima e para baixo, conforme essa ilustração. Sabemos que a região onde é a Babilônia, Iraque, aconteceram coisas surpreendentes no passado. Era exatamente ali onde se localizava o Jardim do Éden. E o Jardim do Éden não é o que muitas pessoas pensam. Havia como que uma passagem, ou portal, que dava acesso a ele. Tanto que quando Adão e Eva foram expulsos, aquela passagem foi fechada. A descrição sobre os acontecimentos referentes a Adão e Eva no jardim é uma revelação. Portanto, devemos também entendê-las como metáforas espirituais e não literais. Não que eles não sejam personagens históricos, mas porque existe uma mensagem codificada através de uma parábola. Quem não é espiritual não compreende a profundidade dessas revelações. No livro de Enoque narra que os anjos caídos ensinaram aos homens as práticas ocultistas. Portanto, devemos juntar todas as peças para desvendar alguns mistérios. Não é casualidade que a descrição da Torre de Babel esteja no capítulo 11 de Gênesis. O número 11 na Cabala simboliza a serpente da At, a serpente do conhecimento. E essa Séfiro está centralizada exatamente em um ponto onde é apresentado um triângulo invertido e também um pentagrama. Bom, na minha opinião, e através das minhas pesquisas, Nimrod não estava tentando chegar aos céus através de uma torre, mas ele estava tentando abrir passagens dimensionais com a ajuda de demônios. Abrir passagens que recebem o nome de Stargate, já que a palavra Bab-El significa um portal para Deus. Ele queria fazer uma guerra nas regiões celestiais, exatamente como descrito em Apocalipse, que houve uma batalha nos céus e a antiga serpente foi lançada na terra, com seus anjos caídos. Na verdade, a Torá está toda codificada. Os 5 primeiros livros representam o pentagrama. Eles são usados para se trabalhar a cabala e a alta magia. As letras hebraicas são transliteradas para números. Basta procurar entender um pouco sobre a chamada gematria, que é a ciência cabalística dos números e das letras. Veja o que diz esse texto sobre este assunto. A Torá é muito mais que um livro. Os rabinos em Israel sabem e vem trabalhando ardilosamente nas decifrações dos códigos dos livros sagrados, principalmente na Torá, os 5 livros de Moshe, Moisés. Na verdade, a ciência numérica na Bíblia ela é real. Nós encontramos referências da numerologia de Gênesis a Apocalipse. Em Apocalipse 13:18 diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Então é possível sim estudar a numerologia bíblica para entender como até o nosso mundo atual está sendo manipulado por uma cabala. A roda cabalística é representada por um círculo contendo as letras hebraicas e os números. Eu já falei aqui que eu entendo que a verdadeira árvore da vida é o Messias, pois ele é o alfa e o ômega. Somente conectado a ele somos ligados ao Pai e temos a vida eterna. Já a falsa árvore da vida é a cabala satânica babilônica. A árvore cabalista é a árvore da ciência do bem e do mal do Éden. Bom, nós sabemos que a astrologia tem raízes profundas na Babilônia. E através da astronomia, descobrimos que muitos eventos do mundo acontecem em datas astrológicas. Até os reis magos sabiam que nasceria um rei, pois eles viram o sinal astrológico deste evento. Através desse conhecimento, os ocultistas manipulam e agem no mundo em datas e horários astrológicos. Claro que não acreditamos e não praticamos essas ciências ocultas, mas devemos ficar atentos, pois servem de sinais para o que eles estão a realizar na Matrix.
Por que, por exemplo, muitos videntes acertam certas calamidades para o mundo? Pois eles ficam atentos às conjunções planetárias, passagem de astros, eclipses solares e lunares, que são tipos de presságios que apontam o que vai acontecer no mundo. Os profetas, todos eles anunciaram catástrofes através de simbologias astrológicas. O sol se escurecendo, luas de sangue, estrelas caindo do céu. Já falamos aqui que os 12 signos astrológicos representam potestades, e a própria Bíblia chama os astros e estrelas de exército dos céus, que não devemos nos curvar a eles ou mesmo adorá-los. E sabemos que depois esse paganismo adentrou no Templo de Salomão. Bom, eu apresentei essas referências para que fique mais claro a questão de Babalon, o culto à mulher escarlate. Essa mulher se assenta sobre uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. E observe que a soma dá exatamente 17, que é o número-chave da fundação da maçonaria, que foi em 1717. E por fim também o número dos Illuminati, que são adoradores de Lúcifer, a deusa Vênus da beleza. A deusa das profundezas nasce depois que Cronos, Saturno, decepa o seu pai e lança os seus órgãos no mar. Assim surge a mulher escarlate das águas. Isso nos faz entender porque Lúcifer é considerado um ser andrógeno, como representado pela figura de Baphomet, símbolo hermético dos templários. Isso é possível já que os anjos não possuem sexo definido. Em Apocalipse 17 diz: Um dos anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e disse-me: Venha e eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito para um deserto, e ali eu vi uma mulher montada sobre uma besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e segurava em sua mão um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e de impurezas das suas prostituições. E na sua testa havia uma inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das fornicações e das práticas repugnantes da terra. Ou seja, a mulher escarlate é na verdade a Igreja Mundial Apóstata, que vai se prostituir com os reis da terra, que é uma metáfora para a mulher em um coito sobre um homem. Uma alusão a Lilith, que na mitologia babilônica queria ter relações com Adão montada sobre ele. Ainda que na teologia cristã poucos acreditem que este mito tenha fundamento, é interessante essa menção em Apocalipse. A explicação babilônica é que Eva não teria sido a primeira mulher, e sim o primeiro casamento espiritual de Adão, representando o casamento de Cristo com a Igreja. Isso não é descartado, já que Lilith é mencionada como sendo o Leviatã na Bíblia, e na cultura babilônica ela é chamada de Tiamat. Em Isaías 27:1 diz: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Bom, se você pegar essa citação e traduzir de forma literal, certamente você será ridicularizado, pois dragões são símbolos mitológicos. Mas quem é espiritual entende as metáforas dessas simbologias bíblicas. Em Apocalipse 17:15 diz também: As águas que vistes, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Isso porque Babilônia Grande é a Babel linguística dos últimos dias, a nova ordem mundial. A mulher vai se assentar sob esse poder e se prostituir com eles. Dessa forma, a mulher escarlate simboliza a mulher babilônica, que na teologia de Aleister Crowley foi usada para compor o ritual Babalon, que é o culto babilônico à antiga serpente. Em sua forma mais abstrata, Babalon representa o impulso sexual feminino, que pode também significar a Mãe Terra, que é um símbolo da fertilidade. Ela seria também a deusa Astarote, esposa de Moloque, representada por um pentagrama. Coincidentemente, a deusa suméria Ishtar, da raiz estrela, Star, traz as semelhanças com a Babalon de Crowley. No culto das bruxas, elas sentam sobre um falo para praticar magia ritualística,
que seria simbolicamente o desejo de rebeldia contra o homem, e da ordem de Deus de que ela deveria se sujeitar a ele. Portanto, a vassoura da bruxa simboliza esse trabalho através da magia ritualística. Sentar sobre a vassoura representa a capacidade de manipular as energias para criar, através da bruxaria alquímica. E Baphomet é o maior símbolo desta alquimia, tanto que ele tem sobre o falo as duas serpentes aladas, como sendo o símbolo da alquimia. Quem tiver maturidade para estudar sobre este assunto encontra um vasto material de referência. Porém, eu não aconselho a leitura de livros de magia, porque nas primeiras conversões descritas no livro de Atos, esses livros deveriam ser queimados. Quem se apoderava de um livro de magia era cercado de acontecimentos trágicos. E isso é a mais pura verdade, porque existem entidades conectadas a esses livros, ou seja, espíritos, demônios que ajudaram os autores a escrevê-los. Portanto, faça apenas breves pesquisas de textos digitais ou resenhas, mas não tenham jamais estes livros em casa. Babylon costuma ser descrita portando uma espada à cintura e montada sobre a besta, a qual ela controla através de sua vontade. Costuma ser descrita como sendo uma prostituta sagrada, sendo o seu símbolo primordial o Graal ou o cálice, que representa o útero gerador, no qual Crowley escreveu no seu livro chamado O Livro de Thoth. Na descrição da carta Luxúria, ele diz: ela monta a cavalo sobre a besta. Na sua mão esquerda, ela mantém as rédeas, representando a paixão que os une. Na sua direita, ela mantém no alto o cálice, o santo graal ardente de amor e morte. Nesta taça são misturados elementos dos sacramentos da eternidade, o Aeon. Se percebe que Babylon guarda profundas semelhanças com a deusa Kali. Kali é a deusa da morte. Ela também é amante de Shiva, ao qual é muitas vezes representado como um cadáver sobre o qual a deusa copula. E o seu culto envolvia os mais profundos mistérios tântricos. O deus Shiva é o símbolo para o deus Abaddon e Apolion da destruição. Ele é representado sobre uma roda cabalística. A sua roda de destruição simboliza essa cabala mágica, no qual ele usa para criar o caos e implantar a ordem. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.